Segundo Crônicas, capítulo 30. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto não na puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulom. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulom se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos pães asmos, no 2º mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso, e os lançaram no vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes espargiam o sangue, tomando-o da mão dos levitas. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulom, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias, e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo.
E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor, e comeram por 7 dias as ofertas da festa. Trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com júbilo. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifício. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até à santa habitação de Deus, até aos céus. 2 Crônicas, capítulo 31. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, e quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derribaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e levitas, turno após turno, segundo o seu mistério, os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem, portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. No 3º mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: Desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote,
Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaía eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Imna, e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos, segundo os seus turnos, assim aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam registrados nas genealogias dos homens, de 3 anos para cima, e que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia pelo seu ministério, nos seus cargos segundo os seus turnos. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias. E o dos levitas, de 20 anos para cima, foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos, dos quais foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções a todo o homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração o fez, e prosperou. O Evangelho segundo João, capítulo 18. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes, e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus
manietaram-no. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse: Que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o, vós outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo.
se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre nós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador.